Fala pessoal, beleza? Tô de volta. Resolvi gravar mais um vídeo de JavaScript falando sobre programação assíncrona. Sei que é um tema que confunde muita gente, é um tema que é um pouco chato, mas que depois que você aprende na prática, não é tão difícil assim, basta você se acostumar. Então vamos lá. Vou começar botando aqui um exemplo bem básico, mas antes disso eu vou fazer o seguinte: para eu conseguir testar um código de JavaScript, eu posso colocar isso aqui dentro de um browser, ou posso criar um mini servidorzinho aqui de Node só para poder executar um código de JavaScript. Eu acredito que com um Node aqui seja um pouco mais rápido, então eu vou botar aqui npm init -y. Com isso aqui eu vou criar um servidorzinho Node bem padrão. E vou colocar aqui um script de start para eu poder executar o meu código. Então, vou mandar ele rodar basicamente o arquivo que eu tenho aqui, que é o index.js. Então eu posso rodar agora no meu código aqui npm start e ele vai executar o código que está aqui dentro. Então vamos lá, vamos começar bem simples, botando aqui um exemplo bem trivial. 3 console.log seguidos. Se eu executar isso aqui, é óbvio que ele vai mostrar 1, 2 e 3, beleza? Então isso aqui é como funciona a programação normalmente, né? Você tem várias linhas de código, várias instruções, e elas são executadas de forma sequencial, uma embaixo da outra. Então, como é que surgiu a programação assíncrona? Digamos, por exemplo, que essa linha do meio aqui, o console.log 2, seja uma operação que demora para acontecer. Por exemplo, você tem que ir no banco de dados, pegar uma informação, e só quando você tem aqueles dados do banco de dados, você pode mostrar aquilo ali para o usuário. Então, isso aqui é um exemplo de uma coisa real. É uma coisa que demora um tempo para acontecer. Você precisa abrir conexão com o banco de dados, fazer uma query que muitas das vezes demora para acontecer. Então, isso é o tipo de coisa que se você fosse esperar aquela instrução acontecer para depois executar a próxima linha de código, você ia travar a execução do seu software. Então, se você tivesse, por exemplo, num site, né, que você fez, por exemplo, em React, você tem um exemplo tipo esse que eu falei agora, que você tem que ir numa API buscar dados e aguarda aquela resposta para depois continuar executando as próximas instruções de código, o que ia acontecer na prática é o seu site ia ficar paralisado. O usuário ia tentar mexer no site, clicar, fazer scroll, ia tentar inclusive fechar o site e não ia conseguir. O site ia ficar realmente bloqueado para ele. Então a experiência do usuário fica péssima. Então é para isso que criaram programação assíncrona. Então, ao invés da gente bloquear a main thread, que é onde o usuário está mexendo, a gente pega essa instrução que é um pouco mais demorada e coloca ela para ser executada num momento futuro, quando você tiver aqueles dados. Então, ao invés da gente travar a execução do restante do código, a gente coloca isso aqui, agenda para o futuro, para quando você tiver aquela informação, você executa aquele código depois, quando você tiver o que você precisa. Então, o que você precisa basicamente perceber é a linha que está embaixo, ela é dependente da linha de cima. Se for, você tem que pegar esse código que está aqui embaixo, colocar dentro de uma função e mandar essa função ser executada no futuro com os dados da resposta do item anterior, que é o que você precisa. Se você não precisa dessa instrução aqui, se você não precisa dos dados da instrução anterior, você pode simplesmente pegar essa linha de código aqui e subir ela, colocar ela antes, porque ela não depende dela, então você não precisa ficar preso aguardando aquilo ali. Então você pode tomar algumas decisões aqui dentro. Então vamos lá, vamos mostrar um exemplo de programação assíncrona no JavaScript. Seria o setTimeout, por exemplo. Então o setTimeout é quando você quer executar um trecho de código depois de um certo tempo. Então ele recebe primeiro aqui uma função e o segundo parâmetro seria um tempo em milissegundos. Então vou colocar aqui 2 segundos, por exemplo. Eu vou pegar esse console.log 2 e vou botar para dentro do setTimeout. Então, se eu executar o meu código agora, ele não vai mais mostrar 1, 2 e 3, por mais que no meu código eles estejam de forma sequencial aqui 1, 2 e 3. Porque essa linha de código aqui do setTimeout está dentro de uma função que vai ser executada de forma assíncrona, ou seja, no futuro, somente depois de 2 segundos. Então, se vocês perceberem, ele mostra aqui 1, 3, 2 segundos depois ele mostra o número 2. Então, muita gente pode falar que assim, tudo bem, Rodrigo, isso aqui aconteceu porque você colocou realmente um timer para ser executado 2 segundos depois, então faz sentido que ele mostre somente depois. Mas não é bem assim que funciona. Se eu colocar aqui, por exemplo, um setTimeout com 0, que seria a mesma coisa que eu tirar esse parâmetro, dar no mesmo, vocês vão perceber que ele vai continuar mostrando 1, 3 e 2. Eu acho que muita gente pensaria que nesse caso ele mostraria 1, 2 e 3, porque se eu mandei o setTimeout com 0, seria executa imediatamente, mas
Não é isso que acontece. Vou executar de novo para vocês verem. Ele vai continuar mostrando aqui 1, 3 e 2. Pelo motivo que eu expliquei para vocês agora. Quando é uma função assíncrona, a gente coloca uma função para ela. Essa função de callback vai ser registrada para ser executada no futuro. É no próximo loop do JavaScript. Então, é aí que entra aquele famoso event loop do JavaScript. Então, o que seria esse event loop? Pensa como se fosse um círculo. Você começa a executar um monte de instrução. Quando você chega no final do seu loop, começa um novo ciclo. E é um negócio que é praticamente infinito enquanto tiverem coisas para serem executadas. Então, o que acontece? Quando você tem uma sequência de código, ele vai executando linha a linha. Se uma dessas linhas tiver programação assíncrona, ele vai pegar essa função de callback, vai registrar isso aqui para ser executado no futuro, num próximo loop. Então, ele vai armazenar isso aqui na memória, vai guardar essa informação. Quando ele chegar no fim do loop, ele vai ver, tem alguma coisa agendada para o futuro? Nesse caso aqui tem essa função de callback, isso aqui vai ser executado depois. E é por isso que ele vem 1, 3 e 2. Então, o que é importante vocês perceberem aqui? Duas coisas. Primeiro, esse console.log 2 só vai ser executado quando a gente não tiver mais nenhuma instrução aqui embaixo. Enquanto tiver coisa sendo executada no nosso código, isso aqui não vai ser executado. Então vamos lá, vou botar um exemplo aqui um pouco mais real para vocês verem. Vou botar aqui, por exemplo, aqui dentro, console.log. Eu vou botar um nome aqui, setTimeout. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um loop. Vou fazer um loop até grande, vou fazer aqui i começando com 1. Vou botar aqui, enquanto o i for menor ou igual a, sei lá, 10.000, vou incrementar o i. E aqui dentro eu vou botar esse console.log com o i. Então, vocês podem pensar o seguinte, olha só, vou botar aqui, por exemplo, 1 milissegundo. Depois de 1 milissegundo, eu quero mostrar isso aqui. Então, a primeira coisa que eu acho que viria na cabeça das pessoas ele registrou isso aqui para ser executado 1 milissegundo depois. Como isso aqui ele vai printar na minha tela 10.000 números, ele vai começar a mostrar aqui 1, 2, 3, 4, 5. No meio dessa execução aqui, ele vai mostrar setTimeout e depois vai continuar mostrando os números que estão aqui. Mas não é isso que acontece. Como esse setTimeout aqui é assíncrono, ele registrou isso aqui para ser executado no próximo loop. Ou seja, enquanto tiver código sendo executado, isso aqui não vai ser executado. Então, se eu botar aqui embaixo um start novamente, vocês vão perceber que só depois que ele chega no 10.000 é que ele printa o setTimeout. Então, isso aqui é importante entender. Enquanto tem coisa sendo executada no loop atual, ele não vai executar isso aqui. Isso aqui está sendo agendado para o próximo loop, beleza? Então, esse aqui é um exemplo, setTimeout. Um segundo exemplo aqui seria a promise, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Mas que a gente pode criar aqui um exemplo, por enquanto, bem básico. Vamos criar aqui uma new promise. Então, a promise geralmente é usada no JavaScript quando você quer encapsular algum comportamento que não é imediato, que vai acontecer no futuro, parecido com o que a gente fez aqui no setTimeout. A diferença é que o setTimeout a gente coloca geralmente um tempo, que a gente quer esperar e depois executa alguma coisa. A promise não, a promise a gente vai receber aqui dentro uma função que a gente tem aqui o resolve e o reject. Por enquanto eu vou falar só sobre o resolve, que basicamente são duas funções aqui, o resolve e o reject. O resolve é quando a sua promise deu tudo certo, você chama essa função aqui dentro, resolve, você executa essa função e você pode passar qualquer dados que você quiser aqui dentro. Então, quem estiver interessado nessa promise vai receber os dados que a gente colocou aqui dentro. Então, um exemplo seria, por exemplo, a gente pegar dados de uma API. Então, aqui dentro a gente pode pegar e fazer um request para uma API, que é uma coisa demorada. Quando a gente tiver aqueles dados da API prontos, a gente chama o resolve com aqueles dados da API. Ou seja, quem estiver interessado nessa promise vai ficar ouvindo essa informação. É um design pattern que é o observer. Ou seja, aqui embaixo a gente pode chegar aqui e fazer um promise.then. Esse .then é um listener que a gente faz que fica ouvindo essa promise. E quando a gente chamar aqui dentro o resolve, esse then vai ser notificado. Opa, tem dados novos para eu usar. E esse then só vai ser chamado de fato quando a gente tiver os dados para mostrar. Então, nesse exemplo aqui, eu vou mandar ele resolver aqui data, e vai ser resolvido de forma imediata, porque a gente não fez nenhuma operação demorada. Mas se fosse o caso, a gente poderia fazer algo que demora 3 segundos, por exemplo. Esse promise ia ficar aguardando 3 segundos. Só quando a gente executasse esse resolve é que a gente receberia essa informação aqui dentro do then. Então, no then a gente recebe uma função que vai receber os dados que vieram aqui de cima.
E eu posso fazer o que eu quiser com essa informação. No nosso caso, eu vou botar aqui somente um console.log. O que eu recebi aqui, eu vou mostrar no console. No nosso caso, é esse texto aqui. Eu vou botar aqui NData só para ficar... Vou botar promise. Vou botar promise data, para ficar bem óbvio de onde que está vindo isso aqui. E aqui em cima eu vou botar set timeout data também, para ficar bem fácil de ver qual que é qual aqui. Então, o que vai acontecer aqui na prática? Eu vou executar esse código de novo. O que vai acontecer agora? O dado da minha promise, quando a gente executou o console.log, isso aqui também só vai vir depois do meu 10.000. Por quê? Ele também é uma operação assíncrona. Então isso aqui não vai ser executado de forma imediata. Isso aqui vai ser agendado para o próximo loop do JavaScript. Então, vou rodar mais uma vez para vocês verem que acontece isso. Então tá aqui, 10.000, ele mostrou promise data, timeout data. Próximo detalhe que é importante vocês perceberem aqui também. Eu registrei primeiro o callback do timeout, depois o callback da minha promise. Mesmo assim, ele mostrou primeiro a minha promise e depois o set timeout. Por quê? Lembrando, a gente estava falando do event loop, que é aquele círculo, quando chega no final, opa, começou um novo loop, certo? Então, o final do meu loop seria aqui embaixo, minha última instrução de código. Quando a gente trabalha com promise, ele não coloca esse callback que está registrado aqui para o meu próximo loop, ele coloca para o final do loop atual. Então, o promise é executado antes do set timeout. O set timeout de fato é colocado no próximo loop. Então, sempre que vocês tiverem algo desse tipo aqui, tem um timeout e tem uma promise, lembra que a promise vai ser executada primeiro. Então, se alguém algum dia tiver algum problema com isso aqui, eu espero que essa explicação aqui ajude vocês a encontrarem. Espero que vocês nunca tenham esse problema, que seria um problema bem chato de pegar, inclusive de encontrar onde que foi o problema, né? Mas eu acho que essa informação aqui é uma informação bem útil. Então, beleza. Então, até agora foram só exemplos aqui bem genéricos, com console.log. Vamos tentar mostrar aqui uns exemplos um pouco mais reais, usando a API do GitHub. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou instalar aqui duas bibliotecas. Vou instalar aqui o Request e o Axios. O Request e o Axios são bibliotecas similares. Ambas servem para fazer request. Só que o Request já está um pouco defasado, mas eu coloquei ele aqui como exemplo, só para a gente poder mostrar um exemplo com callback também. O Axios nem trabalha com callback mais, porque é algo que já está ficando ultrapassado. Então vamos lá, vamos começar criando aqui um const request e vamos fazer o require no request. Então vou botar aqui uma outra variável que eu vou chamar de GitHub API, e aqui dentro eu vou colocar uma string https api.github.com/users. Aqui eu coloco o meu usuário, rmanguinho/repus. Se eu não me engano, isso aqui me lista todos os meus repositórios que eu tenho lá dentro. E agora vamos fazer um request. Então, aqui eu faria um request. A URL é esse GitHub API que eu botei aqui em cima, que é a string com a URL que eu quero. E depois eu vou botar um callback que vai receber aqui 3 parâmetros, se não me engano, error, depois o response e depois o body, que seria o texto da minha requisição mesmo que eu fiz, com os dados que vão vir de retorno. Então, se der tudo certo, no meu body aqui vai vir um JSON gigante com todos os dados do meu repositório em formato de JSON. Então, aqui dentro eu vou botar um console.log do body direto. Se eu não me engano, isso aqui vai dar problema. Porque o request é um pouco mais antigo, ele força a gente a colocar esse user agent dentro do header da minha requisição. Então, vamos lá, vou botar aqui um segundo parâmetro que seria meus options, e aqui dentro eu tenho que passar o headers, e aqui dentro eu vou passar user agent, e aqui eu vou botar node.js, só para identificar de onde que está vindo a minha requisição. Vou rodar de novo meu request. E agora sim, vieram aqui todos os dados dos meus repositórios do GitHub. Isso aqui está vindo como string. Se você quiser botar isso aqui formatado mais bonitinho, você pode botar aqui dentro um json.parse. E aí ele vai converter essa string aqui realmente para um JSON mais bonitinho. Está aqui, vem aqui no formato de JSON agora, mais fácil de ler. Então é isso. Aqui é um exemplo de programação assíncrona no JavaScript usando o callback. Então, esse request que essa API faz é algo que demora para ser executado, demora um tempinho. Então,
a gente coloca uma função aqui dentro que vai ser executada quando isso aqui estiver pronto. Então isso aqui é uma função assíncrona. Se tivesse aqui embaixo outra linha de código, console.log, vamos botar aqui embaixo teste. Vocês vão perceber que se eu executar isso aqui, vai ser até um pouco difícil de conseguir pegar isso aqui. Mas tá aqui, ó, teste, e depois vem aqui embaixo. Não sei se deu tempo de vocês verem. Vou rolar aqui para cima, tá aqui, ó. Ele mostra primeiro o teste e depois a minha resposta da minha API. Ou seja, por mais que esse código esteja depois daqui, ele é executado primeiro, porque ele faz parte do meu loop atual. Isso aqui vai ser executado no meu próximo loop. Beleza? Então aqui está um exemplo com um callback. Então poderia mostrar também com o request o promise, mas eu vou usar o Axios aqui, que é um pouco mais amigável a interface dele. Então vou trocar aqui o request pelo Axios. O que muda aqui basicamente é que a gente vai fazer um axios.get na mesma URL, e a gente não precisa passar esse header aqui no Axios. E aqui, ao invés de a gente botar uma função de callback, a gente vai apagar isso aqui tudo. Isso aqui, o axios.get, retorna para a gente uma promise. Então, a gente mostrou agora há pouco como é que a gente trabalha com promise. A gente basta basicamente aqui um .then. Esse .then vai retornar para a gente um response. E aqui dentro do response eu posso fazer um console.log no response.data. Isso aqui seria similar ao que a gente fez com o request. Então vou lá, vou executar o código de novo. Tá aqui, mostrou teste e mostrou direto no nosso JSON. Dessa vez já bonitinho, a gente não precisa botar aqui o JSON.parse. O Axios é uma biblioteca um pouco mais moderna, então não é tão trabalhoso que nem o request. Então beleza, funciona da mesma forma. Então seria uma segunda forma da gente fazer aquilo que a gente falou, de programação assíncrona, usando aqui, no caso, o promise. E a terceira forma, que na minha opinião é a forma mais enxuta, mas que tem também alguns pontos para tomarem cuidado, que é usando async-await. Então, o async-await seria uma forma da gente trabalhar com promise para escrever menos. Então, ao invés de eu usar o .then aqui embaixo, o que eu faço? Eu uso aqui await axios.get. E aí, aqui embaixo, a gente tira isso aqui tudo. Ou seja, quando a gente usa o await dentro de uma promise, a gente está extraindo o valor daquela promise, que seria similar ao que a gente faz com o .then. E aqui a gente captura na variável o res, que foi a mesma coisa que a gente fez dentro do .then. Então a gente coloca a resposta dentro desse res e aqui embaixo console.log res.data. Então olha como é que fica bem mais limpa a sintaxe. Aqui a gente não tem aquele problema de indentação demais para dentro do nosso código. Quando a gente tem muita operação assíncrona acontecendo uma após a outra, o nosso código fica com aquele aspecto de código Hadouken, né, que vai ficando com aquela barriga para dentro. Quando a gente usa async-await, a gente não tem esse problema. Então vou executar aqui mais uma vez para ver se funciona. Fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver o que foi. Ok, nosso problema aqui na verdade não é nessa parte do código, é porque eu estou executando o await fora de uma função async. Então o await só funciona dentro de uma função assíncrona. Então nesse caso aqui, para não ter muito trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma técnica chamada de if, que é if, não sei como é que lê isso aqui, que seria basicamente você pegar, cria uma função e executa ela em seguida. Então aqui a gente vai criar aqui uma função e em seguida vai executar ela. Então dentro desse primeiro parênteses aqui eu vou colocar uma função que vai ser assíncrona, que não recebe nenhum parâmetro, uma função vazia. Então eu peguei basicamente essa função aqui, coloquei ela em volta de parênteses e no final executei ela direto. Isso aqui é esse if. E aí eu vou pegar esse código aqui e vou colocar aqui para dentro. Vou tentar executar o meu código de novo agora. E agora sim voltou a funcionar. Então, exemplo aqui usando agora async-await. Então, qual é o problema do async-await? Você tem que perceber o seguinte. Quando você usa o await, você está usando aqui um atalho. Na verdade, eu estou usando o .then da minha promise, só que eu não preciso escrever isso aqui. Então, a leitura do meu código fica mais enxuta. Mas, na prática, ele pega tudo que está embaixo do meu await e coloca isso aqui para mim dentro de um .then. Então, aqui dentro, é como se ele pegasse isso aqui, colocasse para mim aqui dentro um res e desse um Ctrl+V aqui dentro. O que ele faz para a gente, na prática, é isso. Então, fica muito mais fácil de ler dessa forma aqui, beleza? Mas, na prática, o que ele faz é isso. Então, qual o problema que a gente pode ter aqui? Digamos, por exemplo, aqui que ao invés de eu pegar o meu usuário somente,
Vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui numa função, GitHub API, vai receber um usuário como parâmetro, e aqui dentro eu vou retornar o usuário que eu recebi como parâmetro, beleza? Aqui dentro tem que ser variável dessa forma aqui. E eu vou pegar e vou fazer 3 requests seguidos agora dessa vez. Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou fazer o axis.get. Posso botar isso aqui dentro de uma função? Acho que nem precisa. Vamos lá, eu vou chamar aqui axis.get primeiro no GitHub API do meu usuário, rmanguinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar aqui o usuário do Otávio Lemos, que é um amigão meu aqui, que é um ótimo instrutor aqui do YouTube também, recomendo demais o canal dele. E o Essential Developer, se eu não me engano é assim que escreve, não tenho certeza, que é um canal de iOS que eu sigo, que é muito bom. Então vamos lá, vou botar aqui Res 1, Res 2, na verdade não vou chamar nem de Res. Tá. Por enquanto eu vou deixar assim, vou mostrar isso aqui funcionando primeiro, dessa forma. Então fiz 3 requisições seguidas. E no final eu quero mostrar aqui o res1.data, o res2.data e o res3.data. Vou botar aqui ao invés do data, eu vou botar aqui .status. Só para ver se isso aqui está certo primeiro. Ele deveria retornar para mim aqui 3 códigos 200, que seria o status code. Se eu escrevi certo aqui o canal de todo mundo, tem que retornar 200 3 vezes aqui para mim. Vamos ver se funciona. Tá aqui, 200 3 vezes, então acertei no nome. Então vamos lá. Qual o problema que eu vou ter aqui? Eu estou executando 3 requisições em seguida. Então, na prática, o que eu estou fazendo aqui, que eu falei para vocês, esse código todo que está aqui embaixo vai ser colocado dentro do .den do meu primeiro request. Mesma coisa para o seguinte, o res2 aqui, tudo que está embaixo aqui vai vir dentro do den do meu res2 e tudo que está aqui embaixo vai vir dentro do .den do res3, beleza? Então, um código aqui depende do outro. Então, isso aqui faz o nosso código ficar mais lento também. Então, se eu botar aqui, por exemplo, um console.time aqui no início e aqui no final eu botar um console.timeEnd para medir aqui quanto tempo demorou essa brincadeira que a gente fez. Deixa eu tirar esse console.log daqui, já sei que está funcionando. Vou limpar aqui embaixo e vou executar de novo. Tá aqui, demorou 2.4 segundos para fazer essa operação aqui. Então, como a gente está fazendo isso aqui, de usar o await no nosso código, a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui, essas requisições de baixo, elas não são, na verdade ao contrário, né? A requisição de cima, ela não é impeditiva para as requisições de baixo. Uma é independente da outra, então a gente não precisa aguardar a de cima acontecer para a de baixo ser chamada. Então, nesse caso aqui, a gente está perdendo performance usando o await dessa forma. Então, dessa forma aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aqui um recurso que a gente pode botar direto, inclusive, aqui, botar await promise.all e executar aqui um monte de promises ao mesmo tempo. Então, aqui dentro eu vou receber um array com promises e aqui dentro eu vou fazer o quê? Ao invés de eu botar esse res 1, 2 e 3 aqui, eu vou chamar isso aqui de P1, de promise 1, P2 e P3. E aqui eu não vou executar esses códigos, eu vou tirar o await daqui, ou seja, eu estou capturando isso aqui como promise. Não executei a promise ainda, eu guardei aquela promessa para executar no futuro. E eu vou executar elas 3 juntas com o promise.all. Como eu botei o await aqui na frente, estou mandando executa todas as promises ao mesmo tempo. E aqui dentro eu vou colocar P1, P2, P3. Isso aqui vai fazer com que minhas promises sejam executadas em forma paralelo. Então, eu não preciso aguardar uma acabar para outra executar. Então, vou executar aqui meu código de novo. Vocês vão perceber que agora ele demorou menos de 1 segundo. Ou seja, ele reduziu praticamente aqui em 1/3, em 3 vezes mais rápido do que estava antes. Então, isso aqui é uma parte muito interessante vocês perceberem. É importante vocês perceberem quando você pode usar isso aqui principalmente, né? Se as requisições de baixo aqui não são dependentes das de cima, você pode rodá-las em paralelo, você deve inclusive. Então, outra coisa que eu acho interessante a gente mostrar aqui antes de eu terminar é o seguinte, muitas vezes a gente tem, por exemplo, eu vou botar aqui uma variável, vou chamar aqui de users, vou criar um array
com esses 3 valores que eu botei aqui embaixo. Vou botar aqui R Manguinho, vou botar o do Otávio e o do Essential Developer. Deixa eu copiar esses valores aqui para cima. E vamos usar loop dessa vez. Então, o loop também é uma parte interessante vocês perceberem dentro do Promise. Então, ao invés de eu executar isso aqui 3 vezes, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e executar aqui meu users.forEach. Para cada user que eu tiver aqui dentro, eu vou pegar e vou executar isso aqui. Então, posso botar inclusive direto aqui. Eu vou chamar aqui o access.get e vou passar aqui o próprio usuário do parâmetro para cá. Então, deixa eu apagar isso daqui. E vamos lá, vou executar esse código. O que vocês vão perceber que vai acontecer aqui? Vocês vão perceber, aqui vai ficar difícil de eu ler dessa forma. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar isso aqui para baixo. Deixa eu botar aqui dentro o meu await. Deixa eu botar aqui o res. E aqui embaixo eu vou botar um console.log no res. Vou botar aqui só o res.status para não ficar uma resposta muito grande de ver aqui. O que vocês vão perceber aqui? Eu botei alguma coisa errada aqui provavelmente. Aqui faltou o async. Deixa eu rodar de novo o meu código. Agora sim. Vocês vão perceber que ele está mostrando para mim o meu time end antes das minhas respostas 200. Ou seja, eu executei esse código aqui 3 vezes. As 3 funcionaram, beleza, certinho. Mas eu mostrei o meu time end aqui antes disso aqui. Por quê? Quando você usa o forEach e você usa um await dentro dele, ele se comporta similar a quando você faz o promise.all. Ou seja, isso aqui vai ganhar performance nesse exemplo que a gente colocou agora. Ele vai executar cada um desses aqui de forma independente, só que aqui embaixo eu não tenho controle de quando isso aqui vai terminar. Então, se você precisar fazer alguma coisa aqui embaixo que dependa dessas informações, isso aqui não é recomendado. Então você pode usar isso aqui caso você não precise dessas informações aqui para fazer nada aqui embaixo. Então nesse caso aqui o console.timeEnd não está servindo para nada, ele vai ser executado antes disso aqui rodar, beleza? Se você precisa que isso aqui aguarde o final da execução para você botar aqui embaixo e fazer alguma coisa, como por exemplo, eu quero medir esse tempo aqui, a gente deveria usar aqui um loop tradicional, como por exemplo o for. Aqui eu posso usar um let i igual a 0, enquanto i for menor do que, no nosso caso aqui é users.length, e e aqui no nosso caso a gente tem que capturar aqui um const user, vai ser o users indexado de i e pronto. Vou executar esse código aqui de novo agora. Agora vocês podem perceber que ele mostrou 200, depois 200, depois 200 e no final ele mostrou o tempo de 2.4, voltou para aquele tempo que estava antes. Isso aqui é similar a gente usar 3 await seguidos sem o promise.all. Então quando você precisa fazer um loop, é bom você saber essa diferença. Quando você usa o forEach de uma array, ele é similar ao promise.all. Isso aqui também você poderia escrever de uma forma um pouco mais enxuta usando o for_of. Então aqui a gente poderia fazer for const user of users. O for_of também aceita await aqui dentro. Então a gente não precisa botar essa variável aqui dentro. Nesse caso aqui a gente não está usando o index para nada. O for_of seria melhor. Vou executar mais uma vez o código. Mais uma vez ele vai mostrar 200 3 vezes, um de cada vez. E no final o tempo total bem similar ao anterior. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha ficado claro para vocês como que a gente usa a programação assíncrona no JavaScript. Isso aqui basta você entender como que funciona. Depois que você entendeu, basta você praticar mesmo, praticar. Acho importante ter esses conhecimentos aqui do Event Loop e principalmente entender que o await nada mais é, o async await nada mais é do que uma forma de você trabalhar com promises. Então, o promise vai continuar existindo, beleza? Só que você não precisa usar o promise com o .then, que é a forma mais verbosa dela. Acabei não mostrando aqui no vídeo também que você pode fazer tratamento de erro das promises também, né? Então, não acho que é um tópico aqui para eu falar muito nesse vídeo. Acho que a parte mais difícil é essa, mas se você quiser tratar erro dentro de uma promise, assim como você tem o .then, você tem o .catch, que é para você capturar algum erro. Se você estiver usando o async await, ao invés de você usar o .catch, você usa o try-catch tradicional. Se der alguma exceção dentro do await, esse erro vai ser arremessado para dentro do catch. Mas eu acho que se você aprender até aqui, isso que eu expliquei, essa parte do erro vai ser bem fácil de você pegar depois. Então,
Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado alguém. E até o próximo vídeo, galera. Fui!